Glória a Jesus. Ao nosso Deus seja toda honra, toda glória, todo louvor e toda a exaltação. É com alegria que desejamos cumprimentar a todas as famílias, o povo de Deus, nesta hora, com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esses dias em que enfrentamos de pandemia, desse distanciamento social, nós possamos tomar as palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse que, ainda que ausente no corpo, todavia presente no espírito, que o povo de Deus possa se sentir unidos na fé, na esperança, unido nessa perspectiva de vida, não só na vida terrena, mas também na vida eterna, na promessa gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa esperança possa nos fortalecer nestas horas que estamos um tanto distanciados um dos outros, mas unidos nesta fé e nesta esperança gloriosa na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É com alegria também que eu gostaria de fazer menção da palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo de número 7, apenas a expressão que diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Hoje se celebra a Páscoa, uma celebração que todos os anos ela é lembrada por todos nós, por todos os segmentos da sociedade. E é muito importante nós fazermos menção desta celebração, nesta ocasião tão oportuna. A Páscoa, ela foi tão importante para a história do povo de Israel, num primeiro momento, em que em vários momentos aquele povo se reuniu para celebrar ao Senhor. Não somente na sua instituição, ali no Egito, por ocasião da saída, mas também em outros momentos marcantes, como o segundo ano da peregrinação no deserto, lá no Monte Sinai. Moisés reuniu o povo e ali também celebrou a Páscoa. Josué, quando adentrou com o povo de Deus na terra de Canaã, após passar pelo processo da circuncisão ali em Gilgal, também ele convocou o povo para que celebrasse a Páscoa. Foi uma das primeiras medidas que ele tomou ao tomar posse daquela terra. Mas também nós observamos que outras lideranças piedosas, homens de Deus que serviram ao Senhor, que tiveram um coração voltado a Deus, eles também convocaram o povo para a celebração da Páscoa. Ali está Ezequias, também Josias, entre outros líderes que convocaram o povo para celebrar a Páscoa. Verdade é que a Páscoa, ela teve todo um sentido importante para a história daquele povo, como outras festas também. Israel foi um povo que tiveram muitas festas, e entre elas está a Páscoa. Eles tiveram a festa da Páscoa, que foi o momento daquela saída do povo ali do Egito, mas 7 semanas após a Páscoa também eles celebraram uma outra festa importante, denominada a festa das semanas, da colheita. Mais tarde essa festa também teve um outro nome, o Pentecoste, até em Atos 2, por ocasião desta festa, quando os discípulos estavam naquele cenáculo, eles receberam a virtude do Espírito Santo que veio sobre eles, e eles foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Foi por ocasião desta festa. Mas também no 7º mês, Israel, entre outras festas, tinha uma festa que se destacava, que era a festa do tabernáculo, das cabanas. Enfim, somando a estas 3 festas, tantas outras faziam parte do calendário judaico. Estas festas tinham para eles o objetivo do reconhecimento, da lembrança
da bondade de Deus, dos livramentos do Senhor, mas também era o momento de expressar a gratidão a Deus pela bondade do Senhor sobre a vida daquele povo, daquela nação. Aqui estamos nós nesse dia, um dia que se celebra esta Páscoa, a Páscoa denominada na palavra do Senhor, a Páscoa que o Senhor Deus instituiu ali no capítulo 12 do livro de Êxodo. E esta celebração, ela tem uma conotação diferente. Por exemplo, para os egípcios, a Páscoa simbolizava o juízo de Deus. Por quê? Foi por ocasião da instituição desta festa, ali naquela noite, que veio o juízo de Deus. Após o Senhor Deus falar com aquele povo, com aquele rei, Faraó, com seus príncipes, com aquela liderança daqueles dias através de Moisés, de Arão, dando oportunidade, chamando eles a um arrependimento. Mas após tantas tratativas de Deus para com eles, e eles não endureceram, eles continuaram com o coração endurecido, pois Faraó chegou a falar a Moisés: quem é este Deus? Não há outro Deus aqui no Egito a não ser eu, e os deuses aos quais nós servimos, nós não conhecemos. E o Senhor Deus foi trabalhando, tratando com o Faraó e com o seu povo. Vieram ali as pragas, a manifestação da ira de Deus. E por último, já que não houve conversão, veio a última, que foi a morte dos primogênitos. Mas antes que isso acontecesse, o Senhor Deus então deu algumas instruções a Moisés e ao povo, dizendo que naquela noite o povo ia sair do Egito. Embora Faraó não dando autorização para sair até então, mas o Senhor Deus disse: hoje o meu povo vai sair do Egito. Não havia forças humanas, não havia estratégias políticas, militares, não havia humanamente possibilidade daquele povo sair, mas o Senhor Deus disse: hoje, à meia-noite, o meu povo vai sair. Então o Senhor Deus deu algumas instruções dizendo: Moisés, fala para o povo, cada família prepare um cordeiro, mate este cordeiro, pegue o seu sangue, coloque nas portas, nas ombreiras das portas, haja um sinal de sangue em cada casa, reunião de cada família, estejam ali. E quando o anjo vier, por ocasião da meia-noite, para executar a minha última ira sobre este povo, a casa em que houver o sangue, o anjo da morte não vai entrar, não haverá morte, o meu povo será poupado. Veja a importância do sangue, veja como aquele sangue daquele animal que foi derramado para marcar aquelas portas, aquelas casas, e logo aquelas famílias, como aquele sangue livrou aquelas famílias, como aquele sangue livrou a nação de Deus que estava ali há mais de 400 anos no Egito. O Senhor Deus tinha um propósito maior. O propósito de Deus era tirar o seu povo daquela terra, porque havia um outro lugar, havia uma outra terra, havia uma promessa de Deus feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, e não somente a eles, mas o próprio Deus prometeu que iria levá-los, iria colocá-los naquela terra, e para que eles agora pudessem caminhar em direção àquela terra, veio aquela mortandade dos primogênitos no Egito à meia-noite. Mas o povo de Deus que obedeceram a palavra de Deus, o povo de Deus que creu na palavra do Senhor, o povo de Deus que se prontificou em fazer conforme o Senhor Deus havia falado a eles, marcado as portas. Primeiro reuniram também, estiveram presentes nas casas, a reunião familiar, que foi de suma importância, o fortalecimento dos laços familiares, a família estrutural, a família relacional, a família de Deus reunida ali, esperando o livramento que não podia vir de Moisés, não podia vir de Arão, não podia vir das suas lideranças, mas podia vir da parte de Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Eles então ali prontamente colocaram à disposição do Senhor, e à meia-noite
veio o juízo de Deus sobre aquela nação. Tanto é que para eles, os egípcios, aquela noite foi uma noite pavorosa. Foi uma noite de terror, foi uma noite de choro, foi uma noite de lágrima, foi uma noite de amargura para aqueles que não obedeceram, que não estiveram em prontidão e em obediência à palavra do Senhor. Mas para Israel, aquela noite foi uma noite inesquecível, foi a noite da libertação, foi a noite de sair do Egito, foi a noite que eles ganharam a tão sonhada liberdade e a oportunidade de caminhar para a terra de Canaã. Então havia significados diferentes. Para Israel, aquela noite significava a saída, a passagem, que é o significado principal da Páscoa. Saída, passagem, passar por cima. Foi o que o anjo fez, porque naquelas casas havia sangue, aquelas casas estavam protegidas, aquelas casas estavam marcadas pelo sangue que iria dar o livramento àquelas famílias. Então logo para Israel, a Páscoa significava a saída, a passagem. A Páscoa significava a liberdade, a saída do Egito, sair daquela escravidão que o povo ali estivera alguns anos debaixo daquela opressão das mãos de Faraó, do seu povo. O povo foi subjugado, o povo foi humilhado, e o Senhor Deus disse no capítulo 3 de Êxodo: agora eu me atentei para a aflição do meu povo, eu desci para livrar o meu povo, eu vim para tirá-lo do Egito, das mãos de Faraó e de todos os seus servos, para conduzi-los à terra da promessa. Era um propósito de Deus, havia um propósito maior, havia uma ação divina trabalhando em todo aquele cenário para que aquela meia-noite chegasse. A Páscoa foi instituída aí. Era o Senhor Deus dizendo que o Egito, a escravidão, Faraó, tudo isso ficariam para fora, ficaria para trás, não iria mais fazer parte do povo de Deus. Eles iriam ganhar então a tão sonhada liberdade para dirigir-se à terra de Canaã. Então havia significados diferentes. E eu fiquei então pensando nesse cenário, uma mensagem de Deus para a igreja do Senhor aqui nesta noite, para o povo de Deus nesse dia. Para os egípcios, o símbolo era juízo, para Israel, a liberdade. Mas fiquei pensando em nós outros, os cristãos, para nós que professamos a fé na pessoa do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, esse que nós lemos na palavra do Senhor, da qual Paulo faz menção aqui em Coríntios, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado para nós. Naquele dia, um cordeiro morreu por uma família, cada família teve o seu cordeiro, cada clã reunido ali naqueles lares, tiveram um cordeiro e derramaram sangue. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então logo, nós precisamos pensar em algumas expressões bíblicas, como a de Isaac, que falou para Abraão, quando eles caminharam em direção ao Monte Moriá: Pai, todos os preparativos aqui estão, mas cadê o cordeiro? Cadê a vítima? Cadê o animal? E Abraão falou para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. Aquela mensagem, aquela voz de Isaac, ela ficou ecoando no tempo. Mas passado muitos anos, um dia, João Batista pôde responder aquela pergunta de Isaac, quando ele olhou para Jesus, que vinha em sua direção. João Batista não teve dúvida, ele expressou com muita convicção, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O cordeiro que Isaac esperava naquele dia não apareceu no Monte Moriá.
os cordeiros que foram imolados desde a instituição da Páscoa e tantos outros em sacrifício, Hebreus diz que aquele sangue seria impossível de resgatar o homem para Deus. Deus tinha um propósito maior. A Páscoa, ela nos mostra para os cristãos, para a era cristã, algo maior. Ela aponta para Cristo. Por isso que Paulo fala com essa propriedade, porque Cristo é a nossa Páscoa, é o Cordeiro Pascual para a igreja do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo que foi sacrificado para nós. Então logo, qual é o significado da Páscoa para o cristão? Qual é o significado da Páscoa para a igreja do Senhor? Olha, algumas notas importantes que eu gostaria de trazer a vocês nesta hora. A revelação progressiva de Deus no Antigo Testamento mostra que o livramento de Israel do Egito era o preâmbulo histórico divino para a execução do seu plano salvífico. Deus tinha um plano maior do que simplesmente tirar aquela nação do Egito. O Senhor Deus estava olhando a humanidade num todo. Veja, nós nesses dias, convivendo nesse cenário do distanciamento social. Como é difícil. Ouvimos as famílias, ouvimos líderes, pastores, ouvimos os irmãos, falamos virtualmente, online, com vários irmãos. E a queixa, na maioria, é uma só. Como é difícil esse isolamento, como é difícil esse distanciamento social. As pessoas mais idosas têm o direito de ir e de vir em muitos momentos, pela prudência, pelo momento. Então, como é difícil as pessoas, como mexe com o comportamento humano, de nós estarmos mais reclusos nesta hora. Mas eu faço uma pergunta: o distanciamento social, como é difícil enfrentá-lo, mas e o distanciamento de Deus? O homem se distanciou do Senhor, o homem pecou, o homem se rebelou contra Deus, o homem desobedeceu o Senhor. Lá no Éden, no primeiro homem, Adão e Eva, eles desobedeceram, saíram da presença do Senhor, se esconderam, tiveram que sair daquele jardim, tiveram que sair daquela localidade. O homem se distanciou. O profeta Isaías, com muita propriedade, ele diz que os nossos pecados, eles nos separam de Deus. Ele cria um abismo, um distanciamento. Se o distanciamento social nos causa tanto perplexo, imagina o distanciamento espiritual. Imagina se nós meditarmos nesse distanciamento eterno, o homem distanciado eternamente de Deus. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor, nós precisamos nos aproximar do Senhor, mas era impossível o homem pelas suas obras, o homem por suas forças, pelo seu braço, pela sua capacidade humana, filosófica, pelas suas estratégias humanas de voltar para se aproximar do Senhor. Precisaria de um cordeiro inocente, como Pedro falou, o cordeiro de Deus, o sangue de um cordeiro inocente, aquele que próprio Pilatos falou no julgamento: não vejo culpa alguma nesse homem, não há culpa nesse homem, como que eu posso condená-lo? Não vejo. Pilatos não viu, porque verdadeiramente a palavra de Deus diz também em Pedro: na sua boca não se achou engano. Precisaria de um cordeiro morrer, para que o seu sangue não estivesse agora nas ombreiras da casa, mas o seu sangue pudesse ser vertido em prol de toda a humanidade, para ele ser esse cordeiro pascual, para que ele pudesse nos resgatar, nos dar a liberdade de nós sairmos do Egito. O Egito simboliza o mundo, o Egito simboliza uma vida separada de Deus, o Egito simboliza uma vida divorciada dos propósitos do Senhor. Como sair desse Egito? Não há mérito em nós, não há força em nós, não temos essa condição própria, mas veio o Cordeiro de Deus, aquele que o Isaac falou: aonde está esse Cordeiro? João Batista respondeu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhou para Jesus, viu em Jesus este Cordeiro que poderia ir. Este animal lá no Antigo Testamento era um animal inocente, sem defeito, era esse que era sacrificado. Jesus foi à cruz.
aquele que o condenou, aquele que o entregou à condenação, Pilato, ele mesmo diz: não vejo mal algum, não vejo como condenar este homem. Era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro inocente, que caminhou em direção àquela cruz por minha causa, por sua causa. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. O verdadeiro sentido da Páscoa é como Israel, que trazia a lembrança e a gratidão pelo livramento. Nesse dia, lembra como Cristo fez para nos alcançar. Que haja também em nós essa gratidão, esse reconhecimento na pessoa do Senhor Jesus. A sua crucificação se deu na sexta-feira, mas ao domingo pela manhã foi a sua ressurreição. Então, dentro desse calendário que nós comemoramos e celebramos nesse dia, hoje, como o evangelista Alessandro bem colocou no início deste culto, foi o dia da ressurreição. Ele ressuscitou. Esse cordeiro, ele morreu. Aquele morreu e não voltou. Aquele cordeiro que o seu sangue foi vertido e colocado naquelas portas, naquelas ombreiras, lá no Egito, ele não voltou. Mas o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, como Paulo disse, ele é a nossa Páscoa. O Senhor Jesus Cristo, ele morreu a sexta-feira, mas no domingo pela manhã, ele ressuscitou. Ele está conosco e prometeu estar entre nós e conosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós temos alegria, motivo para nesta hora celebrarmos esse dia e trazermos no nosso coração ao reconhecimento, mas também a gratidão pela obra vicária do Senhor, pela obra salvífica que Cristo trouxe para todos nós naquela cruz do Calvário. E eu gostaria de ler um texto com vocês nesta hora, que está no livro de Efésios, capítulo 2, para retratar qual era a nossa condição, mas como o seu sangue interviu em nós, como o seu sangue nos trouxe providência, trazendo esta liberdade, trazendo para nós esta salvação. Olha o que diz a palavra do Senhor, Efésios capítulo 2: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Essa era a nossa condição, a condição do homem sem Jesus, a condição do homem antes que o Cordeiro de Deus viesse e enfrentasse a cruz por nós. A nossa triste realidade era esta: condenados, mortos no pecado. Mas olha agora o verso 4, diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, numa condição triste, perdidos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que mensagem maravilhosa, que palavra gloriosa de salvação que esse Cordeiro Pascual trouxe a nós, e nos ressuscitou juntamente com Ele, que a nossa condição era de estarmos mortos, mas nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez, olha a promoção, olha como o Senhor nos amou, o que Ele fez, aonde Ele nos colocou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não tínhamos a condição, como Israel não tinha a condição de sair do Egito por suas forças, estratégias militares. Nós também não tínhamos a condição de religar com Deus novamente. Havia um abismo. O pecado separa o homem de Deus. Mas olha agora o Senhor como Ele fez por nós. Então pela graça sois salvos,
por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, nenhum homem, nenhum de nós não temos essa condição, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então o Senhor Deus preparou um caminho diferente, o Senhor Deus preparou algo diferente, algo maravilhoso, a salvação através da pessoa do Senhor Jesus. Mas ele continua no seu ensino, agora trazendo um paralelo entre Israel e a igreja, entre os judeus e os cristãos. Olha como Cristo, a sua morte, fez um divisor de água, como ele quebrou as separações, como ele fez algo que uniu esses dois povos numa crença neste Cordeiro Pascual. Olha o verso 11: portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha a triste condição do homem sem Jesus. Antes que esse Cordeiro fosse à cruz para expiar os nossos pecados, nós estávamos sem Cristo, estávamos separados, nós estávamos estranhos aos concertos, às promessas, não havia esperança em nós, estávamos sem Deus, nós estávamos perdidos. O homem sem Jesus, ele está perdido. Mas veja agora a continuidade desse ensino paulino. Ele diz: mas agora, esse era o nosso estado, é o estado do homem sem Deus. Mas ele diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Aquele sangue deu livramento da morte do primogênito, aquele sangue que eles espargiram naquelas portas, naquelas ombreiras, naquele dia lá no Egito, deu a eles a liberdade de saírem daquele país, daquela escravidão. Mas veja agora o sangue de Jesus, o que ele fez. Nós que estávamos longe, olha o distanciamento, não é o distanciamento social, mas o distanciamento espiritual, o distanciamento da comunhão com Deus. O homem morre fisicamente, o homem morre espiritualmente, o homem morre eternamente também. Uma vida sem Deus, quem parte desta vida para outra sem Jesus, é uma separação eterna. Mas o homem pode estar vivo fisicamente, mas Paulo disse que estávamos mortos, porque não havia comunhão, não havia a presença de Deus na vida do homem, sem a pessoa e a obra vicária do Senhor Jesus Cristo. Esta era a nossa triste condição. Mas olha agora o sangue deste Cordeiro Pascual, não só por uma casa, não só por uma família, não só por um povo, não só para uma etnia, mas ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Olha o poder do sangue de Jesus, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então veio Jesus para esta obra gloriosa. Não somente isso, mas ele disse: e vindo ele, Jesus, que foi à cruz, que deu a sua vida, que derramou o seu sangue, que tirou esta parede, essa separação, esse distanciamento espiritual, vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Jesus veio para todos. Jesus não veio para um grupo, Jesus não veio apenas para uma nação, Jesus veio para todos, para todo aquele que nele crê, a vida eterna. Vindo ele, então, evangelizou a paz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai
em um mesmo espírito. Adão havia perdido essa condição do acesso. Quando o Senhor passou pela viração do dia e chamou, como das outras vezes, Adão, onde estás? O homem não estava na posição. O homem havia saído. O homem havia pecado. O homem havia deixado a condição da comunhão. Mas veja agora, o Senhor Jesus, através da sua morte, o Cordeiro Pascual, então agora Ele nos deu esse direito do acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E ele fecha dizendo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, o qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O homem caído, o homem condenado, o homem debaixo da ira de Deus, o homem morto, separado, sem esperança, longe dos concertos, das promessas de Deus. Agora, através do sangue de Jesus, agora ele tem a condição de ser o templo do Espírito Santo, ser morada de Deus. Olha o Cordeiro Pascual, que nesse dia de Páscoa, as nossas celebrações, elas não sejam simplesmente na questão do memorial, mas que além do memorial, nós também possamos manifestar a nossa gratidão a Deus, o nosso reconhecimento da obra gloriosa que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. E eu gostaria de caminhar para o encerramento nesta reflexão, trazendo algumas notas a todos aqueles que nos ouvem. O sentido da Páscoa atingiu seu significado pleno na crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascual. Esse foi dia do grande livramento da humanidade, condenada para viver a ira de Deus. O homem sem Jesus, ele está debaixo da ira de Deus. Mas veio Jesus, diz Paulo aos Tessalonicenses, que Jesus veio para nos livrar da ira de Deus, da ira do Pai. Foi a extraordinária ação do amor de Deus, por intermédio do seu Filho unigênito, provendo livramento para os seres humanos. Para nós, os cristãos, a Páscoa representa a liberdade. Ela representa também o recomeço. Ela representa também o perdão. Ela também representa a segunda chance desse homem caído. Ela também representa a nova vida. Ela representa a alegria. Ela representa a paz. Ela representa a comunhão. Ela representa a vida com Deus e a vida com o próximo. Aqui está o significado da Páscoa para todos os cristãos. E que nesse dia, então, nós possamos celebrar com alegria, trazendo esses conceitos, esses valores que a palavra de Deus traz a nós, o que é a Páscoa. E Pedro, ele fala na sua primeira carta dizendo, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia! Sinta esta obra gloriosa de Jesus na sua vida, na sua família, no seu lar, na sua casa. Possa ser que fisicamente, entendo que não, na nossa, não há um símbolo, uma marca de um sangue, mas na nossa vida, nós fomos marcados com este sangue, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Paulo ou João disse, se nós temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Deixa este Cordeiro Pascual te alcançar nesta hora, Ele quer te resgatar. Não viva debaixo dessa escravidão. O Egito é escravidão, é sinônimo de escravidão. O Senhor Deus disse, eu atentei para a escravidão do meu povo. Eu desci para livrar a humanidade. O Senhor Jesus desceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós,
para nos livrar de uma condenação, para nos livrar da ira de Deus. Receba nesta noite esta palavra, considere no teu coração a obra de Jesus. A obra de Jesus, esse Cordeiro Pascual, quando Paulo disse, Jesus é o Cordeiro Pascual para nós. Ele ressuscitou, Ele está aqui nesta hora, Ele está contigo aí no seu lar, na sua família, aonde quer que você se encontre. Receba com alegria e com gratidão, celebre, dando o significado correto desta Páscoa, reconhecendo que o Senhor Jesus foi à cruz do Calvário para nos livrar desta ira futura. Onde quer que você se encontre, eu quero fazer uma oração com você nesta hora, finalizando esta reflexão. Aonde quer que você se encontre, se você desejar também nesta hora reconhecer Jesus como teu Salvador, não importa a tua triste condição, não importa por onde você andou, não importa quanto tem sido intensa esta escravidão e de qual ordem ela seja, o importante é você reconhecer que Jesus, o Cordeiro Pascual, Ele foi à cruz por tua causa, para livrar você desta condenação eterna, para que você tenha vida e vida com abundância na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu apresento nesta hora, ó Pai, cada família, a cada ouvinte, Senhor, deste culto, Senhor, aonde quer que esteja chegando agora, meu Pai, Senhor Deus, os alcança, meu Pai, com a Tua graça, com o Teu perdão, Senhor. Ó Jesus maravilhoso, que a Tua presença seja manifesta, Senhor, conforte o coração deste homem, desta mulher, conforta, Senhor, o coração desta família, Senhor. Oh, meu Pai, mas também alcança com salvação, Senhor, aquele que distanciou, aquele que vive, meu Pai, mas não sinta, Senhor, a Tua presença, Senhor, não tem convicção da vida eterna, Senhor, do perdão. Senhor, o alcança nesta hora, o abençoa, meu Pai, com perdão, com resgate, Senhor, que é o verdadeiro significado, Senhor, da celebração desse dia da Páscoa, Senhor, que a liberdade possa chegar, a libertação, Senhor, do pecado, a libertação, meu Pai, daquilo, Senhor, que não te agrada, que não te glorifica, Senhor. Faça, meu Pai, por este homem, faça, Senhor, por esta mulher, faça, Senhor, por esta família, o que ninguém pode fazer. Faça, Senhor, descendo a Tua graça, descendo o Teu perdão, a reconciliação, o abençoa, Senhor, e o restaura nesta hora, para a glória, para o louvor e a exaltação do Teu nome, em nome do Senhor Jesus.